Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Hoje é dia 6 de setembro de 23. Seja bem-vindo aqui ao canal Dinheiro, eu sou o André Godoy. E hoje a gente vai continuar falando sobre a Inglaterra. Na verdade, eu cometi um erro imperdoável, porque no vídeo sobre a Inglaterra, o tema que foi sugerido pelo Germano, eu falei de aspectos fundamentais, mas teve um assunto no qual eu não toquei, o Brexit. Eu não toquei nesse assunto por uma razão. Na minha cabeça é uma coisa tão clara essa questão do Brexit que eu achei que não seria necessário. Na hora de fazer o vídeo, sinceramente nem pensei em falar sobre isso. Quando eu terminei o vídeo, sabe quando você termina o vídeo e você fala assim, não falei do Brexit, que é uma coisa que todo mundo fala. Ah, porque o Brexit, né? Tudo agora é culpa do Brexit na situação da Inglaterra. E acabou acontecendo que 2 dias depois, o Alexandro, abração, Alexandro, obrigado pelo comentário, ele mandou um comentário aqui justamente sobre o Brexit, levantando essa questão. E aí eu me animei de voltar aqui para falar sobre o Brexit. Nós vamos falar hoje de novo sobre a questão da inglesa, vamos falar sobre coisas interessantíssimas que com certeza você não vai ver assim tão facilmente por aí. E vamos falar sobre o tal do Brexit. Né? Quer dizer, na verdade, vou ser bem honesto com vocês, essa questão do Brexit a gente vai matar em 5 segundos. Mas vamos em frente. A pergunta que o Alex mandou foi a seguinte: André, se a Inglaterra tivesse permanecido na zona do euro, estaria melhor? Essa é a pergunta. Se você olhar ao seu redor, todo mundo, a imprensa inteira, o mundo inteiro, o FMI, o Banco Mundial, a Folha de São Paulo, o PSOL, todo mundo vai falar que o Brexit foi o responsável pela desgraça da Inglaterra. Isso é mentira, tá? Por que eu digo que isso é mentira? Porque vamos acabar logo com esse assunto, né? Em questão de... não o assunto, com essa falácia. Em 2 segundos a gente termina com isso. A OCDE lançou uma estatística que foi publicada, inclusive, pelo Daily Mail, que é um jornal inglês. Ninguém pode chamar os caras de direitistas, porque o Daily Mail não é exatamente uma Folha de São Paulo, mas também não é um jornal de direita. Tá? No Daily Mail, a informação de que, segundo a OCDE, desde o Brexit até o fim do segundo trimestre de 23, o crescimento real do PIB, real, não é o crescimento nominal, o crescimento real, entre a assinatura do Brexit e o fim do segundo trimestre agora, de 23, o crescimento real da Itália foi 4%. Vai anotando, 4% para a Itália, 5,5% para a Alemanha, 6,8% para o Reino Unido e 7,6% para a França. Ou seja, só essa estatística da OCDE, veja, a OCDE, não são voz da minha cabeça, é a OCDE que está divulgando isso. Só essa estatística põe um ponto final nessa história de Brexit, certo? Não houve dano algum à Inglaterra por causa da sua saída da União Europeia. Repito os números, tá? Desde a assinatura do Brexit até o segundo trimestre de 2023, o crescimento real do PIB da Itália foi 4%, da Alemanha 5,5%, do Reino Unido 6,8% e da França 7,6%. Quer dizer, o problema não está no Brexit. Porque a Inglaterra, no acumulado do Brexit até o fim do segundo trimestre desse ano, no acumulado, em termos de crescimento real, ela está melhor do que praticamente todo mundo. Certo? Então, não há que se falar em Brexit. Ponto final. Ah, mas eu vi na Folha. Sim,
o mundo está enfurecido com a Inglaterra porque ela ousou ser livre. Hoje em dia a gente vive num mundo que se você não pertence a algum coletivo, você é um fascista. Então, coisa de gente idiota, de gente estúpida, né? Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com um jornalista. Olha, é a coisa mais deplorável, você fica com pena dos caras. Fica com pena, porque assim, você se sente como se você estivesse conversando com uma pulga, mais ou menos isso. É um horror. Se tem algum jornalista aqui no canal, olha, me perdoe do fundo do coração, mas é deplorável, dá pena, dá pena. Dá pena. Né? Então, é claro, eles ficam repetindo besteira e tal. E eles ficam fazendo uma coisa, eu vou ensinar um truque pra você. Eles ficam fazendo um truquezinho que eles aprendem na faculdade. E não só jornalista faz isso, político também faz, tá? Que é o paradoxo do Nirvana. Você já ouviu falar disso? Paradoxo do Nirvana? Paradoxo do Nirvana é o seguinte, é você comparar uma coisa real que existe com uma coisa fantasiosa. Por que eles gostam de fazer isso? Porque quando você compara o mundo real com uma coisa fantasiosa, quem que vence? A fantasia ou a realidade? Fala pra mim. Em 99,99% das vezes, a fantasia vai se sair melhor do que a realidade, concorda? Então, um exemplo de paradoxo do Nirvana. Nirvana é paraíso, né? Acho que na religião hindu, uma coisa assim. Paradoxo do Nirvana. Por exemplo, se a União Soviética tivesse aí, o povo russo estaria com uma vida muito melhor do que eles têm hoje. Baseado nas vozes da cabeça do cara que fala, né? Porque a União Soviética está aí? Não. Tem como ela estar aí? Não. Então você está comparando um sonho com a realidade. É claro que no sonho, na comparação do sonho com a realidade, o sonho sempre vai levar melhor. É óbvio. Né? Então, não caiam nessas histórias de, se o Brexit, mas se tivesse ficado. Esquece isso. Quando o cara pegar esse caminho, né? Se tivesse ficado na União Europeia, se a União Soviética não tivesse acabado, se não sei o que, não sei o que lá, né? Sabe, essas conversas estúpidas. Corta o cara, fala, olha, isso que você está fazendo, pode falar bem assim, fala pro cara, olha, isso que você está fazendo é coisa ou de gente idiota ou de gente mal intencionada. E eu não vou debater nem com idiota, nem com gente mal intencionada. Então, o senhor, por favor, refaça aí seus argumentos. Se quiser conversar, a gente conversa direito, mas conversa direito. Não me venha com asneira, com o paradoxo do Nirvana, né? Comparar o mundo real com o mundo do sonho, porque o mundo do sonho sempre vai vencer, óbvio, né? Então, o cara que vem com esse tipo de estratégia, ele já é um cara mal intencionado, é um cara que tá querendo te jogar dentro do Marapuca, certo? Foi ótima a pergunta do Alex, por quê? Porque com certeza muitos de vocês, todo santo dia, ouvem falar do Brexit. Então é natural que as pessoas tenham aquela pulga atrás da orelha e falar, mas será mesmo que o Brexit não teria sido melhor, né, se não tivesse acontecido e tal? É claro que as pessoas vão ter essa dúvida, porque as pessoas são massacradas, né? Todo dia é aquele rolo compressor de asneira da imprensa, da USP, né, de todo mundo. Então, claro, chega uma hora que o ser humano cede, né? Ele fala, poxa, eu acho que talvez o Brexit foi uma coisa ruim. E está aqui os números da OCDE provando que não. Ponto final. Então, sobre a realidade nua e crua dos fatos, voltando à pergunta do André, se a Inglaterra tivesse permanecido na zona do euro, estaria melhor? Resposta, Alexandre, não sei. Não sei. Eu não posso comparar o que teria sido com a realidade, porque é o paradoxo do Nirvana. Né? O que eu posso dizer para você com certeza, Alexandre? Que ela não está mal. Em termos de crescimento real, a Inglaterra não está mal, porque desde a assinatura do Brexit até hoje, bom, ela só não performou melhor em termos de crescimento real do PIB, ela só não performou melhor do que a França. Então, mal ela não está, em termos de crescimento de PIB. Agora, como ela estaria se ela... Não sei, ninguém pode saber isso. E quando o cara te sugerir que o Brexit, que se a Inglaterra tivesse ficado, ela estaria melhor?
você manda o cara para os quintos dos infernos. Você está ou diante de um idiota ou de um vigarista. Tá? Agora, eu quero aproveitar para falar sobre o que realmente está por trás do problema da Inglaterra. Né? Eu tangenciei esse assunto, mas agora eu quero aprofundar um pouquinho mais. Bom, isso que você está vendo no vídeo é uma fazenda brasileira. Né? Uma fazenda brasileira. E isso que você está vendo agora no vídeo é uma fazenda inglesa. Sentiu o drama? Na Inglaterra, a maior parte da produção agrícola vem de uma coisa chamada glass houses, casas de vidro, estufas gigantescas, monumentais. A maior do mundo, inclusive, está no Reino Unido. O clima é tão ruim que eles precisam de estufas para conseguir ter uma produção agrícola, para ter um tomate, para ter um pepino, para ter trigo, para ter, enfim, coisas básicas. E o detalhe é que essas unidades agrícolas, essas estufas gigantescas, são aquecidas com eletricidade. O que você acha que aconteceu com o preço desses alimentos na hora em que o preço da energia elétrica disparou? Eis a chave do problema. Isso explica tudo. É o que eu falei, isso você não vai ver em lugar nenhum. Ninguém chega e põe o dedo na ferida, né? Fala, olha, o problema real está aqui, né? Enfia o dedo. Você acha que é economicamente viável você cultivar alface usando uma energia elétrica que subiu, sei lá, 500%? Claro que não. E não há escala que resolva esse problema, né? Percebe? Que em geral os problemas de economia, a escala, quando você aumenta, você diminui o custo. Nesse caso não, você pode aumentar a escala quanto você quiser, você só vai gastar mais energia. O Reino Unido fez a gracinha de dar ouvidos aos hippies, né? Vamos usar energia eólica, vamos usar energia solar, vamos usar energia de, né? Agora está aí o resultado. Agora você precisa comprar energia do Putin para esquentar a pobrezinha da alface, senão ela morre. Certo? Eis a chave do mistério. Para nós brasileiros, isso é impensável, né? Você ter que usar uma estufa para fazer crescer um pé de qualquer coisa. Aqui no Brasil a semente cai por acaso no chão, no jardim da sua casa, quando você vê tem uma jabuticabeira linda. Lá não é assim. Lá você precisa da bendita da estufa. Certo? Aí você me diga o seguinte: que adianta aumentar os juros num cenário em que o pé de alface é cultivado desse jeito? Tem que ser cultivado desse jeito. Né? Veja, eu não estou criticando as glass houses, tá? Os britânicos não têm outra saída. Se eles quiserem ter uma produção própria, eles têm realmente que apelar para isso. A burrice foi eles terem desistido de energia nuclear e de outras formas mais eficientes de energia em nome dessa conversa hippie, né? De o vento, o sol. É engraçado porque olha como os caras são idiotas até na hora de resolver o problema. Em várias dessas unidades aqui, dessas estufas, no teto você vê um monte de painel solar. Agora me diga veja como é aquela história da Madura Guiar, né? Pense. Você tem que montar uma estufa porque o seu país tem um clima desgraçado, o céu é cinza 99% do tempo, certo? Cinza e chuvoso e frio. E aí você vai construir uma instalação para cultivar alface e você põe um monte de painel solar no teto dessas instalações. Vê se até na hora de resolver o problema os caras são idiotas, né? Pois você não está construindo a estufa justamente porque o seu clima é uma porcaria, você não tem sol. Então que raio você vai botar um monte de painel solar no teto dessas estufas? Você vê como a gente vive numa época de gente completamente xarope, né? Falta de pensar. Quer dizer, mas tudo bem. O fato é que a energia que realmente esquenta lá dentro não vem da energia solar, do painel bonitinho que está lá no teto. Vem do gás e etc. que eles compram do Putin.
Então, por isso que o Banco Central inglês está no 14º aumento de juros e a inflação não cede. Porque o que tem a ver você aumentar os juros com essa situação aqui de produção agrícola? Nada, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não vai resolver um problema com o outro. Mas enfim, vai explicar, né? Certo? Eram essas as coisas que eu gostaria de ter falado sobre a Inglaterra. E dúvidas, comentários, por favor, aqui embaixo, tá bom? Bom dia para vocês.